Vamos, assim, em pensamento, mentalizando a figura do Mestre Jesus, pedindo para que Ele possa nos acolher em seus braços fraternais, nos transmitindo paz, amor, energia material, corporal e espiritual, para que possamos ter condições de darmos continuidade na nossa jornada. E assim, grato por ter recebido essas energias, vamos agradecendo ao Pai e ao Mestre, ao pão de cada dia, a oportunidade de ganharmos esse mesmo pão com o sol do nosso próprio rosto, a oportunidade de sermos úteis, a oportunidade de estarmos encarnados, a oportunidade também de termos amigos e até mesmo inimigos. Que todos esses parentes encarnados e desencarnados, esses amigos e inimigos possam ser envolvidos em muita paz, carinho e amor. E vamos vibrando assim pela paz mundial entre os homens, por todas as religiões, por todas as igrejas, todos os centros espíritas, em particular, nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de... A internet caiu, eu peço desculpas a todos, tá? Hoje o trabalho de quarta-feira é voltado para dependentes e codependentes químicos da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. E de quarta-feira a gente faz um trabalho voltado sobre orientações, coisas que tem a ver com o Evangelho, o ensinamento de Jesus, o ensinamento do Espiritismo e sobre a dependência química. O tema de hoje é transtornos mentais provocados pela dependência química. Tudo aquilo que a gente consome, seja lícito ou ilícito, droga legalizada ou não legalizada, ou até mesmo alimentos convencionais, provoca alterações corporais. Por exemplo, quando a gente come muito doce, ele dá mais energia, né? Essa energia, ela pode ser utilizada pelo corpo físico ou pode ser armazenada pelo corpo físico. Esse armazenamento de energias provocada pela alimentação, não só pelo doce, mas qualquer alimentação, a gente pode ver excesso nas nossas barriguinhas, né? Principalmente no final do ano. Então, a gente percebe que tudo que a gente consome, ele provoca um efeito colateral. Se a gente deixa ele tomar água, o corpo não vai funcionar direito. Se a gente tomar água demais, o corpo também vai ter problemas de funcionamento. Se nós nos alimentamos, temos o hábito de nos alimentar com bastante gordura, alimentos gordurosos, isso tem a ver com o histórico da nossa evolução, do nosso meio, né, do nosso corpo, a evolução das espécies. Então, nós adquirimos o gosto por alimentos gordurosos porque o nosso organismo ele percebe que aquele alimento gorduroso ele promove mais energia e promove promovendo mais energia, ele promove melhor qualidade de vida. E está registrado lá na nossa evolução histórica, biológica do nosso corpo físico. Ele entende dessa forma. O corpo entende dessa forma. O corpo é uma máquina. Tudo que a gente come, tudo que a gente produz de pensamento, produz fisicamente, ele fica registrado no corpo de uma certa forma. Vocês querem um exemplo? A estrutura muscular do corpo. Quando a gente começa a fazer exercício físico, caminhada, por exemplo, a gente tem dificuldade. Mas depois, com o tempo, a gente vai se acostumando e a gente vai aumentando a carga de exercício físico. Por quê? Porque os músculos vão ficando mais fortes, a estrutura óssea mais resistente, os tendões também mais flexíveis e resistentes.
isso provoca uma mudança no corpo. Então as coisas que nós nos alimentamos também provocam mudança no nosso corpo. Se a gente tem o hábito de comer muita coisa gordurosa, a tendência é a gente desenvolver colesterol alto, que pode provocar um derrame ou algum problema cardíaco. E as drogas também ela promove mudanças assim como qualquer substância que consumimos. É interessante lembrar que foi provado que quando a gente come chocolate, o chocolate manda promove substâncias químicas no cérebro que traz bem-estar. A pessoa se sente em bem-estar, assim como o exercício físico. Quando você está caminhando, a gente libera endorfina. Essa endorfina nos deixa mais calmos, mais tranquilos, né? Melhora a qualidade de vida, melhora o humor. E as drogas? As drogas, a mesma coisa. Então as drogas, elas chegam no corpo físico, ela vai provocar alteração, como tudo aquilo que nós consumimos. Substâncias no alimento do dia a dia comum, a água que nós nos alimentamos, a hortaliça, alimento gorduroso ou não gorduroso, alimento rico em fibra ou não, tudo provoca mudança no corpo físico. O exercício provoca mudança no corpo físico. O sono, uma noite bem dormida, ela também provoca melhora na qualidade de vida. Pessoas que dormem pouco ou acordam muito durante a noite, a tendência é desenvolver obesidade. Isso é um estudo comprovado já. A tendência é desenvolver obesidade. Eu não vou explicar aqui porque não cabe esse tipo de explicação nessa situação. Mas é importante realçar que tudo provoca mudança no corpo físico. E as drogas legalizadas ou não legalizadas também provocam mudanças no corpo físico. Principalmente porque elas são mais pesadas. E essas mudanças têm um impacto através do impacto direto do consumo. Quando você consome, você já percebe, né, a mudança. Ou quem não consome, mas conhece gente que consome, tem parente que consome, só de olhar a gente percebe a alteração. Alteração na fala, no gesto, no comportamento, alteração no olhar. A gente percebe a alteração. Essa alteração, ela pode ser uma coisa simples, que depois do efeito acaba, ou ela pode ser mais duradouro, dependendo do grau de dependência química. Então, a pessoa que bebe muito, por exemplo, ela pode desenvolver problemas não só no fígado, por exemplo, ou provocar uma diabetes, mas também pode provocar até mesmo loucura, né? Por quê? Porque a pessoa chega a um determinado ponto que essas substâncias químicas provocam alteração do sistema nervoso da pessoa, ao ponto de a pessoa não poder parar de beber, que ela pode morrer. Em casos graves de alcoolismo, em que as pessoas não podem parar de beber. Se ela parar de beber, ela morre. E se continuar bebendo, ela morre do mesmo jeito. Então é melhor deixar ela ficar bebendo. São casos graves. Há casos também que as pessoas que têm um problema grave com o alcoolismo, quando elas param de repente sem ajuda médica, elas começam a ver bichos nas paredes, começam a ver coisas desagradáveis. Por que isso? Do ponto de vista científico, é porque isso ocorre devido à falta da substância química. Então, essa falta de substância química provoca alterações, chegando até mesmo em alucinações, certo? A maconha, que muita gente acha que é muito leve, e lá na década de 70, 80 era muito mais leve do que agora, ela também provoca alterações. Usada em larga escala, ela pode levar até mesmo a esquizofrenia. O que seria esquizofrenia? São aquelas pessoas que têm um comportamento duplo. Tem uma hora que está muito alegre, tem uma hora que está muito triste, se sente que está perseguido, acha que está falando com Deus, etc. É lógico que do ponto de vista espiritual, a comunicação com os espíritos existe, nós sabemos disso. Eles se comunicam com a gente e nós podemos nos comunicar com eles. Mas o que nós estamos falando aqui nesse caso são as alterações físicas.
Ela provoca alterações espirituais? Sim, provoca. As pessoas que consomem bebidas, drogas legalizadas, ela pode atrair espíritos afins que estão nesse meio, né? Como o velho Jesus diria, né? Me diga com que tu andas, eu direi quem tu és. Então, não é que a pessoa que bebe é uma pessoa má, um mau elemento, um marginal, um desclassificado, não. Mas cada opção que a gente faz na vida tem ação e reação. Como também tem pessoas que vão para a igreja, faz um monte de coisa, vão para o centro espírita, mas fala mal da vida alheia. Também não deve atrair espíritos muito bons. Mas a grande questão não é só pelo ato em si que você é bom ou mal, é sua condição num todo da sua vida. Então, o dependente químico, ele não é um mau elemento, ele não é um sujeito desclassificado, ele é um doente. E por ser um doente, ele precisa de tratamento, como já foi dito em palestra anterior. E como nós estamos dizendo aqui sobre a questão das alterações no comportamento, no pensamento da pessoa, a maconha ela provoca esse tipo de alteração quando ela é consumida em grande escala. Não é aquela pessoa que fuma um cigarro de maconha de vez em quando, né? E também é a mesma coisa com aquela pessoa que toma uma taça de vinho no final do ano, ou com a esposa quando vai jantar. Essas pessoas não são dependentes químicas, né? Então aquilo não vai provocar nenhuma alteração em grande escala. Vai provocar alteração no ato do consumo. Você consumiu, vai ter alteração ali, mas acabou o efeito, tudo bem. Agora, aquelas pessoas que são dependentes químicos, que continuam usando a sua droga de predileção, isso provoca um transtorno muito grande para o corpo e para o sistema nervoso, de maneira geral, ao ponto de provocar alucinações. E cada substância química legalizada ou ilegalizada, ela tem um tipo de alterações que provoca no corpo, tipo de alterações que prejudicam o seu corpo. E geralmente as drogas estão ligadas num comportamento, um tipo de comportamento, um tipo de pensamento que você vai presenciar no dia a dia. Então nós dissemos aqui que o álcool pode levar à loucura, pessoas ver bichos nas paredes, sangue, etc. Porque quando ela para de uma vez, isso provoca alucinações. E tem pessoas também que continuam bebendo em grande escala, começa a ver esse tipo de coisa, por quê? Porque provoca um desajuste bioquímico do cérebro. A mesma coisa com a maconha, a mesma coisa com a cocaína. A cocaína ela é uma droga mais pesada, mais grave, ao ponto de fazer a pessoa emagrecer muito e fazer com que a pessoa se acha mais do que de fato é. Geralmente são pessoas que acham que tem uma força além do que tem, que passa a ter um comportamento agressivo, obsessivo, né? Geralmente está muito voltado para casos de agressões, né? Pessoas deixam de dormir no consumo da cocaína, é psicoativa, né? Ela leva a pessoa a ser mais agitada do que de fato é. E esse tipo de agitação provoca problemas familiares, problemas com os amigos, porque a pessoa fica insuportável de se viver com ela quando ela é uma dependente química de fato, né? Isso fica muito intratável. Com o crack é um substrato da cocaína, pode levar não só à loucura, mas a pessoa morar na rua. Dificilmente você vê uma pessoa usuária de maconha morar na rua, né? Do álcool você vê bastante, a gente percebe isso, né? Da maconha, dificilmente. Do crack, geralmente a pessoa vai para a rua porque o efeito da droga, do que o crack produz, ele é muito rápido, o efeito curto. Então a pessoa fica cada vez mais querendo aquele efeito, aquele efeito, aquele efeito. Então, se ela fumou uma pedra de crack e aquele efeito foi muito bom para ela, ela se identificou, ela quer perpetuar aquele efeito. Só que daí o corpo vai acostumando com aquela substância e a pessoa cada vez mais tem que aumentar a sua dosagem, aumentar a sua dosagem.
e aumentando a dosagem para manter aquela viagem, a suposta viagem, entre aspas. Viagem é uma coisa boa, viagem, a gente vai para a praia, vai para o campo, é uma coisa boa. Quando dizem viagem, são os dependentes químicos quando falam que está no efeito da droga, né? Então eles procuram manter aquele tipo de efeito e vai aumentando o consumo para poder manter aquele efeito inicial da primeira vez. E não consegue. Então a pessoa acaba largando emprego, largando família, porque a família não aguenta mais, né? E acaba aí morando na rua, desesperado. De cocaína dificilmente vai morar na rua. Diga-se de passagem, o consumo da cocaína é uma droga muito voltada para pessoas que têm um emprego ligado à questão empresarial, né? Existe muito consumo nas empresas. As pessoas não sabem disso, mas existem sim pessoas que têm que ter uma, uma competitividade muito alta, e isso prejudica bastante, tá bom? Então todas as drogas produzem efeito, e todos os efeitos são danosos, umas mais do que as outras. Há a possibilidade de você se recuperar do uso da droga? Sim, por mais dano que ela tenha provocado, venha provocar, você tem como largar as drogas. Há casos de pessoas há casos e casos de pessoas. Tem pessoas que conseguem largar de uma vez. Tem pessoas que precisam ser internadas 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Internadas para poder se limpar. Depois da limpeza que ocorre no corpo físico, que aquela substância toda sai, ela precisa ter acompanhamento psicológico, acompanhamento espiritual, acompanhamento familiar. Então, os efeitos colaterais da droga são eternas, né? Para quem é dependente químico. E um dos problemas para quem é dependente químico é você ter que ficar livre da droga. Um dependente químico jamais quer ficar livre da droga, ele quer consumir a droga, porque a droga lhe traz alegria, né? Traz um colorido para a vida, mesmo que esse colorido seja enganoso. E aí o que acontece? Ele quer manter essa situação. Só que o dependente químico chega a um ponto que ele vai ter que largar, porque senão vai morrer. Entre a morte e a droga, ele vai ter que escolher. Muitos optam pela morte, né? Usar aquilo lá, achando que são eternamente de ferro, né? O corpo é eterno, eles acreditam nisso, né? Que eles não têm aquele efeito, eu posso morrer agora. Eles sabem que vão morrer, mas eu não acredito que pode morrer amanhã. Então eles procuram viver aquilo lá no máximo possível, trazendo consequências danosas para o corpo e para a mente. E a mente é exatamente essa ideia de que ele é uma pessoa que não é. Né? Então ela quer viver uma fantasia. E ele vive essa fantasia através do uso da sua droga de predileção. E pasmem, essa viagem de viver outra vida, uma vida que ele imaginou que seria mais interessante, não se dá só com as drogas ilegais, mas também com as drogas legalizadas, como por exemplo com o álcool e o cigarro. E o cigarro também provoca danos colaterais tremendos para a vida, né? Primeira coisa, a pessoa que fuma bastante, quando ela para de vez, ela treme, tem fissura, tem alucinações, em casos mais graves de dependência química. Então não é de uma hora para outra que ela vai conseguir se libertar. Muitas vezes demora anos para se libertar do uso da droga. Mas toda e qualquer droga, seja legalizada ou não, ela traz efeitos colaterais no seu sistema nervoso. Assim como a alimentação traz alterações no seu corpo físico. Assim como o chocolate traz também transformações para a sua mente, como por exemplo libera substâncias químicas no qual você sente prazer. E o ser humano ele sempre está à busca do prazer, né? Prazer, ele sempre quer prazer, alegria para viver, mesmo que ele não tenha muita noção de que é alegria de viver. A alegria de viver não é o fato de você ter um carro ou de você estar consumindo um negócio ali, é uma coisa mais ampla. Mas todos nós buscamos essa tal felicidade. E aí, muitas vezes, nós também
nessa busca frenética, construímos armadilhas para nós mesmos. E a droga é uma eterna armadilha em nossas vidas, trazendo transtornos profundos em nosso dia a dia, que nós temos que combater. E o combate às drogas não se dá com propagandas mentirosas, falando que droga é ruim, que droga droga é uma droga apenas. Não. A pessoa usa droga porque dá prazer. Ninguém vai lá na farmácia tomar injeção se não precisar. Porque injeção dói. Se a pessoa usa droga é porque gosta, tem prazer. Certo? Mesmo que depois venha trazer efeitos colaterais. Então a melhor maneira de tratar com todo esse problema o problema da dependência química, é ter um conhecimento científico do fato, sabendo como ela funciona no organismo, os transtornos que ela provoca, físico e mental, e também a maneira de combatê-la da melhor forma possível. Espero que tenham gostado, agradeço a todos, lembrando que sempre a gente está o centro, a nossa casa espírita está mantendo as lives às 8 horas. Continue assistindo não só a live de quarta ou de terça-feira, no qual eu sou responsável, mas de todos os dias. Né? Infelizmente, de quarta-feira, o nosso trabalho Viva Outra Vez, ou melhor, Viva Melhor, tivemos que recuar, porque tem trabalhadores que estão no grupo de risco, não podemos colocar ninguém em situação perigosa de vida nesse momento calamitoso da nossa saúde pública. Então peço colaboração e continue assistindo todas as lives do nosso Centro Espírita, e agradeço aqui a Vânia por ter feito a palestra de ontem no meu lugar, porque eu não pude fazer. Que fiquem na paz, na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Pandemia, o nosso convívio está um pouco prejudicado presencialmente, mas isso tudo vai passar, nós sabemos disso. Nada é eterno, só o bem permanece para sempre. Já nos ensinam os espíritos superiores. Queridos amigos, a fraternidade é um ensinamento sublime, trazido por Jesus, nosso divino Mestre Salvador. Porque quando a humanidade se debatia em violência, em tanta dor, opulência de um lado, tanta miséria de outra, em que o materialismo estava falando mais alto, Deus, em sua infinita misericórdia, nos enviou o Cordeiro, nos enviou nosso irmão mais velho, nosso modelo, nosso guia, Jesus Cristo. E Jesus veio pessoalmente nos ensinar que não era daquela maneira que conseguiríamos atingir o alvo para o qual todos fomos criados, a perfeição relativa. E para isso, Ele veio, Ele deixou os páramos celestiais para ter conosco seus irmãos pequeninos, dominados pelo orgulho de raça, e se fez pequenino como nós. Veio no ventre de Maria, nossa Mãe Santíssima, que o acolheu com uma ternura inexcedível e cuidou de Jesus com todo zelo, com todo amor, com todo carinho, para que ele pudesse, desde pequenino, já nos ensinar que sem amor, sem fraternidade, sem solidariedade, sem caridade, a vida não vale a pena. Precisamos seguir sempre fazendo as nossas indagações, como nos ensinou Santo Agostinho, que nos conclama a fazermos uma análise diária da nossa conduta. Como agimos
Antes de dormir, nós precisamos nos preparar. Às vezes estamos tão cansados que o sono chega e não temos nem a oportunidade de fazer uma oração de agradecimento. Façamos um esforço, entretanto. Vamos fazer uma análise do nosso dia. Vamos colocar a fraternidade no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, em família, na escola, no trabalho, na nossa convivência como um todo. Que a fraternidade possa tocar profundamente o nosso coração. Que possamos, com urgência, nos enxergar como irmãos, independentemente do rótulo que cada um possa ter, independentemente do dinheiro, do status social que possamos ter. Na essência, só precisamos de amor, de afeto, de atenção e de conhecimento. Por isso, a doutrina espírita esclarece e conforta, porque nos dá o conhecimento e com o conhecimento nos liberta de nosso casulo egóico, deste casulo que nos faz pensar unicamente em nós. Abramos o nosso coração, sigamos em frente, com fé. Tenhamos a certeza que o Pai jamais nos abandona. Temos, nós, 7 bilhões de encarnados na Terra, um mentor. Cada um de nós tem um mentor. Prova do amor inigualável de Deus por nós. E não somos só mentores que nós temos espíritos protetores que, embora não tenham a condição moral e espiritual de nossos mentores, que necessariamente são superiores a nós intelectual e moralmente, nossos espíritos protetores também nos querem bem. Os espíritos familiares. Cabe a nós, então, escolhermos os nossos companheiros do plano invisível. E para sabermos quem estamos escolhendo, é só nos analisar. Em que medida fazemos o bem? Em que medida olhamos para o outro com olhos de fraternidade, de solidariedade, de compreensão, de compaixão? É este o recado da nossa live de hoje. Fraternidade, hoje e sempre. Queridos amigos, vamos encerrando a nossa conversa hoje a respeito da fraternidade. E eu quero, neste momento, pedir a todos para que juntos possamos entoar a prece de encerramento. E neste momento, fechando os nossos olhos físicos, materiais, nos ligamos às fraternidades de Maria, da Casa Espírita Maria de Nazaré. Preparemo-nos, meus irmãos, para recebermos um passe espiritual capaz de nos reequilibrar física, mental, emocional e espiritualmente. Agradeçamos a este carinho, a esta dedicação das fraternidades presentes da Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim, agradeçamos através da prece endereçada a ela, nossa Mãe querida, Mãe espiritual de nossa alma, de nosso coração.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Queridos amigos, fiquem com Deus. Até a próxima e lembrem-se, as nossas lives acontecem todos os dias, rigorosamente às 18 horas. Contamos com vocês. Amanhã, quarta-feira, teremos o nosso amigo Sérgio. Quinta, retornamos, João Firmino e eu. Na sexta, eu farei novamente a live, porque nosso amigo Ezequiel a fará presencialmente. E para ele se deslocar da casa dele até a casa espírita, não daria tempo. Sábado, voltamos João Firmino e eu. Domingo, temos a nossa querida Arielle. Segunda, Ezequiel. Terça, o Sérgio. E assim sucessivamente. Não deixem de acessar o nosso canal. Compartilhem. Um abraço fraterno a cada um de vocês e um excelente final de terça-feira. Graças a Deus, até a próxima!